Esta sexta-feira é Black Friday, mas tenha paciência, o Comitê Central não vai dar desconto nem a Presidentes da República, nem a chefes de Estado, nem sequer a ministros. Epá, aguentem, sejam mais resilientes. É um luxo esta edição 30 do Comitê Central, edição de 26 de novembro de 2021. Convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores, hoje num ambiente ligeiramente diferente. Como talvez já tenham percebido, os espectadores mais atentos, hoje estamos no Hotel Vila Galé, mais especificamente no Hotel Vila Galé Sintra, uma unidade hoteleira claramente com estrelas demais para um evento desta categoria. Mas vamos avançar antes que o gerente entre e nos expulse, porque hoje, e muito obrigado a todas as pessoas que fizeram questão de nos acompanhar hoje aqui ao vivo, muito obrigado pela vossa presença. Hoje vamos falar de calamidades com data marcada, vamos falar de uma data que evitou calamidades, vamos falar de uma ministra que é uma calamidade. E vamos responder a uma pergunta sobre a forma como a comunicação atua calamitosamente. Bom, vamos começar então pelas novas restrições, as novas medidas anunciadas pelo Governo e que nos vão trancar em casa, mais ou menos, a partir já de dia 1 de dezembro. E, portanto, vamos aproveitar forte e feio até dia 1. Alberto, a partir de dia 1, o que é que devemos fazer? Eu não pensava que o Carlos estava mortinho por falar da coisa. Não, isto para o Alberto. O Alberto aprecia especialmente este tema. Eu juro que pagava para não ter que falar sobre isto mais. Mas não pode, hoje vieram pessoas. Hoje tens mesmo de falar. Ou seja, eu aguento menos o tema Covid, ou aguento tão pouco quanto o Carlos. Já não aguento mais o assunto, mas certo. É difícil fugir a isto. É impossível. Nos despejam na cabeça todos os dias o número de casos e o RT e a taxa de incidência. Por acaso hoje o número de falecimentos foi mais baixo, que tirou um bocadinho de ímpeto a este ânimo, não é? Com que desanimou um bocadinho o entusiasmo com que, por exemplo, o Presidente da República encarou estas novas medidas, que ele estava de facto muito... O comandante supremo da hipocondria estava mesmo muito animado. Não, mas parece que vamos agora... Eu ontem estava a analisar as medidas do... Analisar, parece uma coisa muito séria, mas li as medidas do... Não ouvi, também não vou a esse extremo. Mas li as medidas do Primeiro-Ministro, que ele decretou, não faz sentido nenhum. Não encontraste sequer uma que faça... Só a primeira frase que ele disse, ele começou por dizer que é... O Primeiro-Ministro que as vacinas... Essa parte era verdade, parece. E quando ele disse que as vacinas melhoraram substancialmente a situação em Portugal, a situação não pode ser comparável ao ano passado. Claro. É melhor. Certo. É verdade. A seguir aí veio uma série de restrições piores que as do ano passado por esta altura. No ano passado por esta altura as restrições não eram tantas. Numa população que está praticamente toda vacinada. Pois é, não vamos agora dissecar uma a uma, mas quer dizer, mostrar certificado para quê? Se toda a gente praticamente está vacinada. Quantas pessoas num espaço público? Qual é a probabilidade de encontrar uma pessoa num espaço público, entre adultos, que não esteja... Quantas pessoas se encontram que não são vacinadas? Muito poucas. E o pior de tudo, a mim nem diz respeito, mas quer dizer, a vacinação lá quase dos bebés, não é? Dos petizes dos 5 aos 11, não é? Parece que mas é evidente que vai-se alargar depois a todos. Não é? Eles não sofrem da doença. Nenhuma pessoa abaixo de 20 anos morreu em Portugal da doença, a não ser que tivesse de Covid, a não ser que tivesse doenças associadas. Ou seja, morreu com Covid com Covid. Não de Covid. Sim, não houve um caso. De doença grave também são muito poucos casos nessas cidades, dos 5 aos 11. Devem ser mesmo pouquíssimos. Ou seja, eles vão ser vacinados com uma vacina que já se provou que não impede a transmissão para proteger adultos que estão vacinados e que podem ser contagiados e que estão protegidos pela vacina, porque a vacina não impede a transmissão, mas diminui. Espero que se calhar não diminui tanto quanto a gente gostaria, mas diminui bastante a doença grave e a morte. Portanto, nada disso faz sentido nenhum. São coisas que se atiram. O governo tem que fingir que faz qualquer coisa. E faz. Além de que estas vacinas, quer as vacinas para os adultos, quer as vacinas para as crianças, são vacinas aprovadas numa situação de emergência. Ou seja, para fazer face a uma emergência. E não é evidente de todo, nem aqui nem em lado nenhum, felizmente,
que haja alguma emergência em proteger as crianças contra esta doença. Para mais quando os testes que existem até agora, feitos nomeadamente pela Pfizer, abarcam uma amostra muito pequena de crianças nestas idades, cerca de 1.500 ou 2.000 crianças. Num universo, por exemplo, nos Estados Unidos, terá havido 6 milhões de crianças afetadas por esta doença, das quais sabemos que resultou um número ínfimo de hospitalizações e mais ínfimo. Não, as crianças são infectadíssimas com a Covid, como qualquer pessoa. Pois, exatamente. O problema, não, a sorte, é que a Covid Daí não se revela grave nas consequências. crianças. Ou seja, é uma questão de que já falámos aqui há umas semanas atrás, que é uma inversão de uma lógica a que provavelmente não teremos assistido, pelo menos no passado, tínhamos memória, que é fazer as crianças correr algum risco inerente à toma de uma vacina cujos efeitos a longo prazo não conhecemos, para proteger adultos. Ou seja, tradicionalmente o que nós esperaríamos era Os pais protegessem os filhos. Exatamente. Que os adultos protegessem as crianças. Aqui, basicamente, o que parece acontecer é que estamos à procura de uma forma através da qual as crianças possam proteger os adultos, o que é uma inversão completa. E que não protege. Da lógica. Já a própria Organização Mundial de Saúde, na quarta-feira, veio dizer que a vacina não impede a transmissão e cria uma sensação. Uma falsa sensação de segurança. Exatamente uma frase que ouvimos há uns tempos a propósito de outra coisa da máscara. Não é? Exatamente, sim. Esta experiência dos últimos 2 anos, o que nos trouxe foi uma profunda aversão ao risco por parte da classe política. Acho que existe uma profunda aversão ao risco. Ontem morreram 8 pessoas, o ano passado, por esta altura, morreram 88. Ou seja, 11 vezes mais. Ou seja, a vacinação reduziu bastante o risco de ser infectado com Covid. Reduziu bastante. Nesta altura está mais próximo, em termos de mortalidade, do risco que era anteriormente alocada à gripe do que era no princípio da pandemia alocada à Covid. Portanto, a questão que eu acho que é importante fazer é quão mais o risco tem que baixar para nós deixarmos de aceitar que hajam medidas restritivas. Até que ponto? Se o risco baixar de morte, de internamento, baixar para metade do que é hoje, continuaremos a aceitar este tipo de medidas? Se baixar para 1/3, 1/10, até quando é que aceitaremos que haja este tipo de medidas? Eu acho que aquilo que os últimos 2 anos fizeram foi uma profunda aversão ao risco, porque os políticos preferem ser acusados de limitar liberdade do que serem acusados mais tarde de não terem feito tudo o que era preciso para que não morressem pessoas. Eu não acredito nas teorias de que aproveitam isto para ser uns ditadores ex. Haverá alguns... Está a falar de mim agora. Não. Mas aproveitam isto como umas adjudicações diretas. Isso, sim, certamente. Haverá alguns que gostam desse poderzinho, haverá sempre um aluno presidente da Câmara que gosta de fechar os parques e pôr lá a polícia e tal, para exercer o seu poderzinho, mas acho que, genuinamente, acho que aquilo que existe é uma forte aversão. Fechar parques já era para ele próprio. Já era para ele. Nós sabemos que tu vandalizaste. Mas isso não se diz vandalizar. Não. É completamente falso que eu tenha aberto. Completamente falso. Não, é completamente falso. Foi minha filha sozinha que fez isso. Já sei. Acho que existe uma forte aversão ao risco. E o que aconteceu em janeiro do ano passado afeta um bocadinho isso. Que é como aconteceu aquilo em janeiro do ano passado, e em que o Governo foi largamente responsabilizado por aquilo. Acho que não querem que aconteça o mesmo. Ter eleições a 30 de janeiro não ajuda àquilo que se está a acontecer agora, porque se acontecer na mesma altura em que aconteceu no ano passado, poderia ter consequências eleitorais. Mas isto também demonstra uma outra coisa, que é uma profunda falta de convicção da parte do Governo no resultado que as vacinas têm tido. Porque efetivamente têm tido, quer dizer, tem resultado, têm diminuído os casos nas UCIs, têm diminuído os casos de mortes, e certamente, se estivéssemos nas mesmas circunstâncias do ano passado, as mortes em janeiro seriam muito inferiores.
Que é isso que se espera num processo de vacinação. Carlos, todas as medidas que Costa, quase todas as medidas que Costa apresentou ontem mostram negacionismo face às vacinas. Às vacinas, Pois exatamente. o contrassenso é esse, e já foi apontado muitas vezes, mas não quero mais apontá-lo, que é obrigar pessoas a vacinarem-se com uma vacina que os próprios que obrigam não acreditam que funcione. Parece que não confiam, não é? Sim, eles não dizem que não acreditam, eles promovem muito a vacina, mas depois todas as outras ações são feitas denotam não tirar relações nenhumas das consequências positivas da vacina. Obrigam pessoas a vacinarem-se com uma vacina que dão a entender que não funciona para proteger os supostos vacinados com uma vacina que também não funciona. Mas para isso, para que é que interessa vacinar quem não está vacinado? Apesar de tudo, parece que aprenderam com alguns erros que foram cometidos no ano passado, nomeadamente... Não fechar os bares. Não fechar os bares. Não fechar, principalmente os centros comerciais e os hipermercados à tarde. Não Foi restringir o que horários. fizeram ano passado. As pessoas estavam a fazer compras de Natal, na altura em que faziam essas, em vez de se alargar os horários, reduziram-se para empacotar um maior número de pessoas naquele horário, naquelas 5 horas em que podiam estar abertos. E além do mais, Carlos, Muito bem disfarçado, fantástico. Isto é profissionalismo. Começar com Está a além segurar do a mais. Pois é. Portanto, além do mais, tu referias, Carlos, que realmente os números deste ano em termos... Estamos a falar dos supermercados. Mas espera, não, o além do mais é em relação aos casos. Aos casos. Aos casos e aos internamentos. Quando a luz apagou, estávamos... Exatamente. Também gostava de referir uma coisa a propósito... Completamente planeado, quando a luz apagou, completamente planeado. Estava previsto. O anúncio tinha que entrar naquela altura. Em relação à vacinação das crianças, é que ainda há 1 milhão de pessoas à espera daquela dose de reforço. Da terceira dose. Exato, da terceira dose. Ou seja, porventura seria mais importante e mais urgente tratar de vacinar essas pessoas nesses grupos etários com algum risco acrescido, ainda antes de vacinar estas crianças todas, mas eu não sei como é que está agora o processo de vacinação. Creio que agora há um senhor do Exército que está a tratar... Já não é da Marinha, não é? Eu creio que sim, não sei se... Um senhor que durante anos aparecia na televisão vestido normalmente e que agora pela primeira vez apareceu vestido de camuflagem para fazer lembrar o anterior. Mas vocês já viram quem? Eu não sei. Eu só vi umas imagens de todas as vezes que ele tinha aparecido antes, nunca tinha aparecido camuflado. Tirou agora a farda e agora é que aparece camuflado. Mas que seja que o próximo venha da Força Aérea para se ocupar a queda. No telejornal. É possível. É possível. Mas ele é um investigador de uma coisa qualquer e já tinha falado em televisão antes por causa da sua investigação e sempre vestido. Já vi o nome do homem, mas não sei. Mas agora nós já percebemos com o vice-almirante que é sempre conveniente impor algum respeito. Exatamente. Até depois as pessoas estão a formar as filas e estão a formar as filas tudo mal e se houver ali um tipo... Se calhar para a próxima pedimos nós também tipo camuflado. Era capaz de ser uma ótima ideia. Realmente este tema preenche muito o debate. Desculpa, eu também acho que a terceira dose, se calhar é necessária. Sim. Mas implica que seja necessária depois de uma série de outras doses. De outras doses. Isto vai ser regular. O problema disto é de facto... Mas isso é assim com todas. Onde é que se Isso desvaloriza... Pois, é com todas, mas normalmente era anual. Às vezes era para... Algumas eram vitalícias, não é? Agora, se a terceira dose, ninguém nos tinha falado no início. Eu não estou... Eu sou vacinado e tudo mais. Mas uma terceira dose de que ninguém nos tinha falado. Que era um reforço que de início não havia um tempo específico para quando esse reforço devia ser aplicado. Depois traçou-se... É mais para quem gostou da Não, para não perder o gosto. Exatamente, isso vai se estragar. Já agora... Depois vieram, sugeriram ou decretaram os 6 meses. Agora já vai em 5 e em alguns países já em 4. Isto é uma vacina que vamos ter que tomar de 15 em 15 dias. Pois, sim, voltamos àquele ponto. Eu não partilho daquelas teorias, desculpa, Tiago, daquelas teorias da conspiração, mas acho que tomar uma vacina, reforços de vacina, seja ela qual for, todos os meses, ou é capaz de não fazer muito bem. Sim, provavelmente viremos a descobrir que um pequeno almoço completo não fica feito sem uma dose de Pfizer ou se calhar vai acabar aí. É um bocadinho, voltamos ao mesmo ponto que o Carlos salientava há bocadinho, que é onde é que estabelecemos um limite, não é? Para isto parar, porque nunca passou, até há 2 anos atrás, nunca passou pela cabeça de ninguém estabelecer que todos os invernos nós devíamos andar de máscara por causa da gripe, ou por causa, e em muitas ocasiões, em muitos hospitais do país,
Houve problemas de congestionamento de urgências e Quase todos os anos, quase ou se todos os calhar anos, todos, ou com se calhar surtos todos, de não? gripe mais graves e morreu igualmente muita gente nesses surtos de Se gripe. calhar vamos aprender com o que aconteceu na Ásia, com a outra gripe que não chegou aqui, na altura com a gripe das aves. Eles nunca mais abandonaram as máscaras. Eu não sei se não é Até hoje, quer até dizer, isso, não sei. até hoje? Sim, que há esse hábito Sim, na Ásia. eu costumava ver em aeroportos internacionais, noutros sítios asiáticos, não todos, mas era a única vez que eu via máscaras Em alturas de públicos, pico ou- era Pois lá está. Ainda algo que nós achávamos muito estranho, não Sim, é? Exatamente. Agora, de facto, a questão também é as pessoas usarem máscara voluntariamente, É diferente, eventualmente, claro. e mesmo isso levanta algumas questões que pelo menos existiam há 3 anos atrás, por exemplo, não por causa das máscaras contra estas infecções. Sim, esconderem a respiratórias, cara antes, claro. mas com o facto das pessoas andarem com a cara escondida na rua e noutros contextos, nomeadamente até em França, com Eu hoje o vou ver. vestuário típico muçulmano, nomeadamente, exatamente, das pessoas não poderem andar com a cara tapada em locais públicos por questões de segurança e outras. Hoje o Governo contou com o apoio de todos os partidos, exceto do Chega e da Iniciativa Liberal, salvo erro, para a meio, durante este período até 30 de janeiro, que é este período que vai durar este estado de calamidade, ou que pelo menos vai durar, Aí vai até o dia das eleições é mesmo. logo a seguir, ou qualquer Até coisa. haver outra Assembleia. Até haver outra Assembleia da República, sim. Certo, claro. certo, certo, claro. Mas o Governo tem carta branca para poder a qualquer momento impor a obrigatoriedade de máscara na via pública, na rua. Pois, exatamente. Que é uma coisa que nunca foi foi estabelecida exatamente a ser obrigatório, Eu nunca exatamente. usei, nunca ninguém me obrigou Em a usar. algumas circunstâncias. Nunca foi obrigatório, depois deixou de nunca ser obrigatório. Não te explicaram ali nada. Mas eu acho que a preocupação de que estejamos todos saudáveis para ir votar faz sentido, porque convém, porque em todas as outras eleições estávamos saudáveis e tem dado sempre bom Tem resultado. dado. Tem Não muito vamos querer que bem. agora as pessoas adoeçam e depois, porventura, votem de forma que não consigamos constituir. Irresponsável. Exatamente, e depois tínhamos para aí um governo que é uma bandalheira qualquer e eventualmente até as coisas acabarem por funcionar bem. Este tema, de certa forma, entronca numa outra questão, que foi a celebração. Já foi apanhar surpresa, já percebi que ele não sabe o que é que eu vou falar. Este homem não está atento ao briefing que teve. Sim, foi o 25 de novembro, meu amigo. Celebrou ontem uma data que, como referimos logo na entrada, terá evitado algumas calamidades, apesar de tudo. Certo. O de 75, o de ontem não foi assim tão bom. O de ontem foi Mais foi fraquinho. um daqueles normais. Sim, o 25 de novembro de 1975, cujo aniversário foi celebrado ontem, é uma data que convém lembrar, embora não tenha sido eleito propriamente acho que é mandatário, ou o que é, para celebrar o 25 de novembro. Pois a grande diferença é essa, cara. Não é? Não houve mandatário com Logo por aí, 25 de novembro é melhor que 25 de abril. Pois, Pelo menos não está a pagar. Fica mais barato. Não está a pagar O 25 de abril de 74 tem aquelas celebrações que, que já estão alocadas, já tem uma verba alocada até 2150, ou o que é. Exatamente, para serem celebrados como deve ser, e acho muito bem, mas o 25 de novembro não. Alberto, porventura. Não vou começar agora. Não, agora. Carlos, Agora começas. Um bocadinho sobre o 25 de novembro, Carlos. Aquilo que eu acho piada no 25 de novembro é que um dos vencedores, um dos grandes vencedores do 25 de novembro foi o PS, E agora tem vergonha. Não? do original. E hoje, os seus militantes e mesmo os seus dirigentes de topo têm alguma vergonha, é que nem é sequer de celebrar aquilo que foi uma grande vitória para o PS, é sequer de relembrarem que aquilo foi feito. E por essas câmaras fora têm sido, normalmente os partidos mais à direita propõem celebrações ou sessões de reconhecimento, e em algumas o PS ainda vai votando a favor, noutras abstém-se e noutras vota contra. Temos o PS, supostamente, um dos grandes vencedores daquele dia, que nessa altura até lutou do lado certo, e que hoje, pelas mudanças que aconteceram dentro do PS, pelo equilíbrio de poder e pelo acesso ao poder que têm que ter, abdicam desses valores básicos que estão na essência daquilo que foi o PS. Sim, foi um partido de confronto ao PCP, basicamente, nessa altura foi isso que definiu o PS, não é? Foi isso que E na altura, estabeleceu. e na sequência do 25 de novembro, o PS saiu como um partido quase inevitável do governo, do poder. Sim. Foi o que fortaleceu o PS. Exatamente. E hoje parece que tem alguma vergonha daquilo. Nós,
se formos buscar frases do Mário Soares, ali naquela altura, e até do princípio dos anos 80, e as trouxermos para hoje, acho que nenhum dirigente socialista, tirando eventualmente o Sérgio Sousa Pinto, se atreveria a dizê-las. Qual é o dirigente socialista que hoje diria que o PCP quer instalar uma ditadura do proletariado? Qual é? Quer dizer, ninguém tinha um enorme peito, um enorme receio em dizer esse tipo de coisas. E quando o PC se mantém ali firme e hirto nesse objetivo, eles não cedem um centímetro. Não mudava nada. Sim, não foi o PS que mudou, não. O PS é que mudou nada. muito. E aí eu acho que o PS... Nós vemos alguns dirigentes do PS e militantes e fazer não é só demonstrar vergonha. Eu acho que eles não gostam mesmo do 25 de novembro. Porque para eles é uma data negativa. É isso. É um momento negro na história, aparentemente, para alguns. Quando temos dirigentes do PS que celebram a Revolução Cubana, que Pois é, celebram natural a que não gosta do Revolução 25 de Russa... novembro. Quer dizer, o PS já mantém o nome, mas não é o mesmo partido, aparentemente. Exatamente. Mantém ali a... Sim, Está e bastante depois este encontrado. realinhamento de poder parece ter realinhado também ideologicamente. Mas eu acho que vem dentro do PS. Acho que há ali uma faixa dentro do PS que efetivamente virou muito à esquerda, principalmente os mais jovens, o que é mais aterrador, não é? Quer dizer, aqueles que vão ser o PS no futuro. Bem, e se o país continuar igual, o PS vai ser poder muito tempo, durante muito tempo. Saímos daqui Só para dar aqui uma água positiva. Exatamente. Quando vier aquela malta que hoje está na JTS e que é bastante mais à esquerda do que o PS, que já está bastante mais à esquerda do que aquilo que era, se calhar temos bons motivos para ter algum receio daquela malta que celebra a Revolução Cubana, celebra a Revolução Russa, celebra a Revolução de Outubro. Pois é que, apesar de tudo, António Costa não estará ideologicamente próximo dessas pessoas. É mais aquele habilidoso que Quando nós manobra consideramos para- que o Costa já é uma figura moderada, Moderada, sim, central, moderada no sentido que eu mais acho que não há, oportunista, não é? sim, Sim, não há ali, sim. não há ali um querer nesses princípios, é mais uma questão meramente estratégica. A parte aterradora disto é que me parece que o PS está dividido em duas fações. Uma ala oportunista e uma ala que quer fazer os seus negócios e levar a sua vidinha e tal, e uma ala mais ideológica. Exatamente. E das duas, a que temos que ter mais medo não é da oportunista. Isto é aterrorizador. Quer dizer, a oportunista que fez tanto mal, apesar de tudo, ainda pode ser a menos má das que está lá dentro. Ala Sócrates oportunistas, não, essa é a Sócrates ala Costa. trafulha mesmo. Isto eu Trafulha, já não. sim. Oportunista trafulha. Eu não acho mesmo. Eu acho que a ala oportunista, se tu achas o Costa é oportunista, já me fez ter saudades da ala trafulha que era do Sócrates. Portanto, agora, a ala de... porque era mais à balda e topava-se melhor. Incomodava menos. Acho que era menos perigosa para o país. Sim, acho pois, que sem tipo, dúvida, ganhar sim. uns 300 milhões aqui ou lá, apesar de tudo o país. Pois. A gente lida bem com isto, também não foi o primeiro ladrão da nossa história. Temos aqui o Alberto a defender o Sócrates. Olha, já valeu a pena. Se este programa durar o suficiente, ainda Eu vamos quando ter relativizo alguma coisa defender o Costa. sobre o Sócrates. Era mais 3 ou 4 anos. Também 3 ou 4 anos. Está o Costa. Saudades. Daquela altura. Estadista. Comparado com o Pedro Nuno Santos, de facto. Carlos, a culpa não é Não, tens razão, tens razão. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Porque eu tenho noção de que Costa, sendo uma coisa terrível que aconteceu a este país, aquela espécie de golpe que ele fez ali com o golpe institucional, acho que pode haver pior ainda. Já estou preparado para isso. Nós acabamos aqui de defender o Mário Soares, portanto, dizer, no tempo que o Mário Soares é que é. Sim, Veio o Sócrates, depois veio Sim. o Costa e agora. É verdade. E o Soares também acabou. Aquele Tem um fim de vida ali um bocado. sim. Um bocadinho. Isto são os termos certos para o público São. ficar muito satisfeito. Nota-se ali os sorrisos, a Nota-se esperança que era no isto, futuro, era disto, os olhos a aquele brilhar brilho com à espera de esperança sair no daqui futuro. é uma mensagem de esperança e de otimismo. E se calhar por isso mesmo é boa altura para terminarmos este segmento do programa, não sem antes, para quem ainda porventura não terá percebido, está menos atento, que hoje estamos no Hotel Vila Galé, nomeadamente no Hotel Vila Galé Sintra. Isso já não se fica a saber através aqui deste flash interview que nós temos atrás de nós. Estamos no Hotel Vila Galé Sintra. Agradecemos muito aos hotéis Vila Galé por nos terem acolhido hoje. E está muito quentinho nesta sala, está muito agradável, está muito frio lá fora e aqui está muito quentinho. E não é só pelo ambiente tão agradável que os nossos convidados hoje também. É mais por isso. Parecia a reportagem de estreia da CMTV, não é? Vês? Pode ser CNN, é tudo igual, mas vamos falar disso mais para a frente. Vamos. A CMTV fez uma reportagem de estreia assim?
A reportagem inaugural da CMTV, Espera, se bem me lembro, parece naqueles apanhados, naquelas coisas, era um sujeito dentro de um autocarro a perguntar a uma senhora, para ela constatar esse facto, que lá fora está muito frio, mas aqui dentro está mais Então já frio. posso E ambicionar. ela confirmava que sim. Então foi Não fiz ambicionar. uma investigação mais fina. Agora sai daqui galvanizado. Parecia que estava Muito obrigado. Parecia que estavas a fazer uma citação de Não, livro. estava. Era uma piada. Bom, voltamos já a seguir com o camarada da semana. Muito obrigado. Muito obrigado. É muita gentileza, nós não merecemos. Foram espontâneas. Foram mesmo. Não temos, por favor, parem, temos que continuar, temos pouco tempo. Bom, camarada da semana é nem mais nem menos que a Ministra da Saúde, Marta Temido, por força das suas declarações, em relação às quais ela, na verdade, já veio pedir desculpa, mas vamos ignorar. E acho que até chorou um bocadinho. Eu devia ter Quase a visto. chorar. Teve quase a chorar. Não houve. Comovida, Marta Temida. Houve comoção, Marta mas- pediu desculpa. Foi o título que eu li do Observador. Comovida, pediu. Comovida. Mas então não houve, se calhar, não chegou a haver lágrima. Carlos, tu viste sobre lágrima ou foi só comoção? Acho que houve ali alguma comoção, uma lágrima a querer Foi sair. marota, sim. Uma bonga. Portanto, a doutora Marta Temido prestou declarações que caíram um bocadinho mal junto dos médicos porque sugeriu que, além das competências técnicas, talvez fosse interessante termos médicos mais resilientes em função das necessidades que os médicos têm tido de ocorrer nestes momentos, nomeadamente de pico da epidemia da Covid. Carlos, vou passar já para ti, porque eu sei que tu até preparaste qualquer coisa em relação a este ponto. Reparei, Então vamos a isso, se isto me é lembrar inédito. dela, e se me lembrar dela, eventualmente. Ok, essa é a segunda parte do problema, sim. A Marta Temido é aquela pessoa que dizia que se acalmava ao ouvir o hino internacional. Era ela, não era? Não sei, é- mas é- fingi que sim. Não é internacional, é o hino da CGTP. Da CGTP, é isso. Também é bom. São bons temas, um ao outro. Eu tenho um play no Spotify, está sempre, está sempre em loop. E a verdade é que nos países em que gostam desses hinos, eles resolvem bem o problema da resiliência, que é na Alemanha do Leste, por exemplo, aqueles médicos que não eram muito resilientes e queriam sair do país, eles fizeram um muro. E aí aumentou a resiliência. E eles faziam tipo aqueles aspiradores automáticos. Exato. Batem no muro, volta para trás. Volta para trás. Tu tens um desses? Sim, por acaso não, mas conheço. O Rumba. Rumba. Não se pode. Não se pode. Depois cortamos esta parte. Isto não é. Não. Continua, Carlos. Como é um estilo de música genérico. É um estilo de Sim, música. música que preferimos. Eu ia dizer qualquer coisa interessante. Sim. Portanto, temos esse. E depois, em Cuba, eles também, quando enviam lá os médicos escravos para os outros países, quando enviam os médicos escravos lá para os outros Isto é muito países... giro, para isto por fazer acaso é muito uma- giro que ele vai dizer. Já sei o que é que vais dizer porque uma vez acho que Sim. conversamos sobre, mas diz que isto é mesmo muito interessante. Mas agora já Estou a falar sério, já não, estou a falar sério. já perdi o mood para Não, mas trás. era para preparar outras pessoas porque é mesmo Era muito interessante. particularmente bom. Depois tem Realmente aqui- interessante. As pessoas estão, agora vão prestar Mas tem atenção. ali os médicos cubanos e tal. Eu agora já não sei Não, como é. médicos cubanos, quando vão para o Os estrangeiro. médicos cubanos, quando vão para o estrangeiro, aqueles médicos escravos, não é? Para fazer boa imagem, eles querem garantir que eles são suficientemente resilientes para não abandonarem o país e não ficarem nos países para onde vão. Então, para aumentarem a resiliência desses médicos, prendem-lhes a família em Cuba, garantem, pronto, e isso aumenta a resiliência desses médicos. Não sei se a Marta Temido quer algum desses médicos, acredito que não, claro. Mas de facto, a questão dos médicos falha onde falha o socialismo sempre, que é na natureza humana. Nós temos um grupo de pessoas altamente qualificadas, com um serviço que toda a gente quer, e que não devia surpreender que eles não estejam para sofrer no serviço público mal organizado, onde são mal pagos, quando têm melhores condições, ou no privado, ou pior ainda, no estrangeiro. Não deveria surpreender. É natureza humana. Qualquer pessoa que tenha melhores condições no outro lado, no estrangeiro, o que é que seja, preocupa-se consigo, com a sua
família, e não é por falta de resiliência, é por uma questão natural do ser humano de querer ir onde é melhor. A possibilidade de escolha. Tratarmos isso como uma falta de resiliência, uma falta de dizer porque é que vocês não ficam aqui a sofrer num sítio mal organizado em nome do resto dos portugueses? Não, porque ninguém faz isto. Mas então como é que a gente salva o SNS? É preciso salvar o SNS. Não sei se antes do Natal ou a seguir. Mas temos que, é mais uma das coisas que temos que salvar. Agora quantas semanas é que temos para achatar isto? Só sempre 2 ou 3. 2 ou 3, ok. Não, este ponto é muito interessante porque é muito frequente e eu não estava tão por dentro de como é que funcionava esta questão dos médicos cubanos, porque é de facto muito frequente nós ouvirmos campanhas publicitárias, no fundo são isso, do governo cubano, de um grupo de médicos que é enviado para uma emergência não sei onde. Quando chegaram à Itália, por causa da Covid, exatamente, um grupo de médicos de Cuba, lá de Cuba com o seu super sistema de saúde, até consegue dispensar médicos para irem ajudar países supostamente desenvolvidos, médicos que depois voltam, além do mais, não é? Também essa componente com divisas que depois gastam em Cuba. Não, que o salário deles vai para o governo cubano, portanto, o salário que eles recebem nesses países quando são enviados vai para o governo cubano. Obviamente, coitados, se pudessem ficar em Itália, ficavam. Não ficam, porquê? Porque as famílias estão lá presas. É essa tal resiliência, assim, não é? O governo cubano, assim, consegue garantir algumas divisas. Algumas divisas também. Para conseguir pelo que eles recebem. Importar, mesmo assim, o pouco que conseguem importar. São escravos. É assim, não há outro nome para um grupo de pessoas que é enviado para trabalhar por uma entidade pública, não é? Obrigados a ficar lá, são obrigados a voltar, entregam aquilo que recebem ao dono. São escravos, quer dizer, é verdade que não andam nos campos a apanhar o que é que seja, mas não deixam de ser escravos por isso. É aquilo que eles são. É uma forma de e que alguém use aquilo para demonstrar o quão virtuoso o regime cubano é, não. Ela elogiou o regime cubano? Desculpa. A ministra não chegou a esse Não estou a falar. Não tenho dúvidas que ela gosta. Sim, mas estou a falar de sempre que enviam médicos cubanos para diferentes países, há sempre alguém que parece elogiar. A conversa do sistema de saúde em Cuba é que a ministra e assim, dia não sobre foi usar os médicos como bode expiatório para o estado em que o governo tem deixado o Serviço Nacional de Saúde. Por fanatismo ideológico, inclusive. Poupar a senhora ministra também é um bocado excessivo, porque eu acho que ela manda muito pouco. Quem manda ali é o Dr. Costa. Os outros ministros têm um grau de autonomia, acho muito restrito. Mas quer dizer, o estado que este governo deixou o Serviço Nacional de Saúde, esse serviço não funcionaria mesmo, já não funcionava bem antes da Covid. Sim. Também não foi este governo que começou a destruição do Serviço Nacional de Saúde. Não há isso, mas com este governo está pior. Por fanatismo ideológico, por falta de condições, por falta de meios, por falta de material, etc. E os médicos, ao contrário, muitas outras. E é que não podem dizer que é por falta de dinheiro. Não, porque estão a enfiar não sei quantas centenas de milhões na TAP por falar em. Não. Ela está a lidar, e neste caso dos médicos, ela lida com uma classe que tem escolha. Pois exatamente. É isso. Há outras classes que não têm. Há outras classes profissionais que não têm escolha. Que estão mal no emprego que têm, mas não vão sair. A amplitude de escolhas não é muita. Um médico pode trabalhar no privado, como disse o Carlos, e provavelmente melhor que no estrangeiro. Exatamente. E é isso que muitos fazem, e fazem muito bem, porque no lugar deles, acho que quase nós recebem mais, aliás, recebem mais. A única coisa que atrai para o público é poderem ter mais casuística, porque o público atrai diferentes casos, então enriquecem um pouco o CV, em termos de investigação e por aí fora. Mas quem já tem uma carreira consolidada, que já não pensa muito nestas questões, ir para o privado, ou melhor ainda para eles, ir para o estrangeiro, é uma oportunidade muito melhor. Claro. E compreende-se. Notas, por exemplo, os enfermeiros sofrem da mesma falta de condições, e muitos imigram, mas talvez não tenham a mesma gama de escolhas, não são tão bem remunerados, evidentemente, como os médicos. E por isso os médicos podem fazê-lo. Os enfermeiros normalmente ameaçam com protestos. Os médicos ameaçam com demissões e demitem-se, de facto. Porque os médicos também, no passado, a Ordem dos Médicos, nomeadamente, foi um bocadinho mais eficaz a limitar a formação, o acesso à profissão, o que faz com que hoje, devido ao envelhecimento da população, devido também à pandemia em que estamos, numa altura em que se calhar há um pico de procura de serviços médicos,
aquilo que devia ter acontecido há 20 anos, mais formação há 20 anos, sente-se mais hoje também. Exatamente. Portanto, o que resulta daqui é que sabemos então que para ser médico é preciso competência técnica e resiliência, e Marta Temido comprova que para ser ministro é preciso incompetência e casmurrice. Acho que para quem estiver interessado eventualmente em seguir essa carreira. Bom, o camarada da semana acho que vai ficar por aqui, não sem antes referirmos que estamos hoje numa emissão muito especial, a partir do Hotel Vila Galé, em Sintra. Não, pois, exatamente, sim, tu estás no Hotel Vila Galé, em Sintra. Isto não é montagem, estamos mesmo aqui com um muito simpático grupo de espectadores a quem voltamos a agradecer muito, e eu vou perder a vergonha de fazer o peditório mesmo na presença de pessoas, exatamente, se quiserem tornar-se patronos do Comitê Central. Podem fazê-lo através da plataforma Patreon. Vai passar um cesto aqui pelo... Sim. Exato, não trouxemos para ninguém, eu próprio vou passar o cesto aqui um bocadinho em patreon.com/Comitê Central, ou então, mais prático talvez, por MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Bom, e ficamos por aqui em termos de camarada da semana, mas voltamos já de seguida com a nossa sessão de esclarecimento. Vem já a seguir. Estamos de volta para a nossa sessão de esclarecimento, hoje, finalmente, com o Pedro. O Pedro tem uma questão para nos colocar. Ele já me explicou mais ou menos o que é, eu tenho medo que nós não saibamos responder. Mas vamos pedir ao Pedro para nos colocar, então, a sua questão. Pedro, qual é a tua questão? A minha questão é o que é o PS? O que é o PS? O que é o PS? Dessa não estávamos à espera, meu maroto. Eu temo que seja difícil. Pedro, não sei se queres ficar aqui connosco, se queres voltar para o teu lugar. Queres? Se calhar. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado. É uma pergunta surpreendente. Eu pronto, estava à espera de uma pergunta fácil e agora não sei exatamente. É complicado. Quanto tempo é que temos? Acho que há uns anos escreveu-se um livro a responder a isso. Era o Rui Mateus. O Rui Mateus escreveu um livro e que aquilo depois respondia exatamente. As pessoas têm tempo. Não, é melhor. Ele nem foi apreendido também. Olha, podemos dar a resposta ao Partido Socialista. Bom, então vamos aí. O que é o Partido Socialista? Para já, o PS, não é? A pergunta foi: o que é o PS? É o Partido Socialista, sim. Essa é a parte fácil. Partido criado na Alemanha em 1973. Ui, ainda bem que vieste, Vários. Continua? Sim, no exílio. Ok, sim. Não tenho uma história linda para contar a partir daqui. É Partido Socialista. Só para localizarmos. Não sou um devoto, a ponto de. Sim, mas foi fundada pelo Mário Soares e Salgueiro Desenho, Manuel Alegre e mais 4 ou 5 pessoas. Combateu o PCP a certa altura e hoje... Antes era anti-salazarista, já não, mas antigo regime, não é? Estado Novo. Depois combateu o PCP. Hoje em dia gosta. E agora trouxe-o para o poder. Trouxe-o para o poder. Se calhar são aqueles resumido, inimigos que mais ou ao menos. fim de um tempo acabam por perceber, este tipo até tínhamos aqui uns desaguisados, mas é importante dizer que, de facto, acho que é o ponto fundamental. Quando do 25 de abril de 1974 estabeleceu-se uma linha muito clara que separava aquilo que eram os partidos democráticos em Portugal e os partidos que queriam encaminhar o país para um regime democrático ao estilo europeu, digamos assim, europeu ocidental, e desse lado estava o PS, na frente dessa luta estava o PS, por oposição muito clara, muito evidente, ao Partido Comunista, que na sequência da Revolução de 1974 e por força também do ascendente que tinha junto de boa parte dos militares que lideraram a Revolução em 74, o PCP tentou por essa via instituir em Portugal um regime à imagem de outros países satélites da então União Soviética na Europa. Uma coisa que o Pedro não vai aprender na escola. Uma coisa de que o Pedro nunca vai ouvir falar na escola, em princípio, porque na escola ouve-se falar, e bem, muito do nazismo, por exemplo, mas ouve-se falar muito pouco do comunismo, também porque, por força deste ascendente do Partido Comunista sobre as elites governativas em Portugal desde a Revolução de 74 e do peso que o Partido Comunista desde essa altura
teve sempre muito interesse em manter, nomeadamente junto do Ministério da Educação. Isso sempre foi uma estratégia do PCP, não só aqui, mas em todo o lado, no sentido de não ensinar devidamente às gerações vindouras aquilo que era o comunista. Meninos como o Pedro e meninos mais velhos nunca aprenderão exatamente o que é que foi o drama do comunismo. E esse drama foi o drama que levou a que, nomeadamente, por exemplo, o Parlamento Europeu, ainda há cerca de 2 anos, tivesse votado esmagadoramente a favor de equiparar o nazismo ao comunismo e que o comunismo deve ser Coisa que a maior parte dos nossos socialistas achou escandalosa. Exatamente. Coisa Votaram que a favor lá, mas cá já não. Exatamente. E muitos deputados europeus Alguns eurodeputados lá era votaram assim, não é? a favor e cá. Exatamente. Alguns deputados europeus portugueses votaram a favor desta equiparação no Parlamento Europeu e depois, quando o Parlamento Nacional quis transpor para a realidade nacional essa equiparação, votaram contra. E eu, inclusive, já para não falar dos deputados europeus, obviamente que votaram contra mesmo no Parlamento Europeu, não é? Eu acho que o Pedro, a explicação foi boa. Foi fantástica. O Pedro não... Podemos fazer uma analogia, assim, comparar o Partido Socialista. Estás a ver um vírus, uma bactéria. Mas a partir daí... Talvez porque é uma coisa que está na ordem do dia, não Ainda é? por cima, como comparaste com o comunismo e falaste Do nazismo. Comparei Não. com o comunismo. Não comparaste, desculpa. Mas falaste do combate que o PS exerceu Exatamente, sim. ao comunismo. O PS até sai bem nesta história, não é? Não sai bem, sim, porque esse combate foi fundamental, porque nessa altura estávamos num período que se chama Guerra Fria, ou seja, não havia propriamente uma guerra, não havia combates, mas havia 2 superpotências que se combatiam politicamente por todo o mundo, os Estados Unidos e a União Soviética, portanto um regime capitalista e um regime comunista, combatiam-se nomeadamente instituindo governos mais favoráveis a um lado ou ao outro por todo o mundo. E Portugal, depois da Revolução de 1974, ficou, digamos, à mercê desta luta entre estas superpotências, porque, apesar de tudo, era um país europeu, numa posição estratégica interessante, quer para os Estados Unidos, quer para a União Soviética, e, portanto, esse combate... Posso dizer uma coisa? Força. Desculpa. Eu acho que o PS, na altura, o Mário Soares, dizendo, mas o PS em geral, eu não sei se eles combateram o comunismo por serem convictamente anticomunistas. O Soares foi comunista em jovem, não é? Eu não sei se eles eram convictamente anticomunistas, Sim. ou se, estrategicamente, do ponto de vista do xadrez partidário que estava a desenhar em Portugal, eles tinham que combater o Partido Comunista. Sim, Por talvez. uma questão, o Soares nunca teria tido o poder que teve, ou a influência que teve, e ser é a figura mais influente, até ver, da nossa democracia, talvez se possa comparar com o Cavaco Silva, não é? Mas não teria tido esse papel se ele se deixasse, se ele no segundo 1º de maio não estivesse contra o Álvaro Cunhal como esteve ao lado dele no 1º de maio. Se ele se mantivesse ao lado do Álvaro Cunhal indefinidamente, o Álvaro Cunhal era muito mais na altura, naquele início, do que o Mário Soares. O Mário Soares definiu-se enquanto político, enquanto uma figura nacional, no combate ao Partido Comunista. Claro. Se foi por convicção ideológica ou não, isso... De qualquer forma, na prática, o que daí resultou, felizmente, foi que o PS alinhou-se com os interesses, para todos os efeitos, dos Estados Unidos, ao passo que o PCP, obviamente, estava alinhado com os interesses da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que queriam instaurar em Portugal uma espécie de Albânia no extremo ocidental da Europa. É preciso lembrar que... A Albânia era conhecida para as pessoas se julgarem sempre de bicicleta, não é? E agora depois ciclovias. Exatamente. Algumas coisas mantivemos. Exatamente. Mais longe. Mas Portugal, lá está, ocupava uma posição estratégica importante. Tinha havido a crise em Cuba, que era um território também muito próximo dos Estados Unidos e que, portanto, tinha um grande interesse para a União Soviética, e Portugal também, nesse aspecto, podia ser interessante. Só um ponto em relação a esta questão do Mário Soares ter sido comunista em jovem. Eu acho que isso é arriscado. Não é questão Não é por aí, não é por facto de ele ter sido um jovem comunista. Sim, mas é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei genuinamente se o Mário Soares era anticomunista. Pois, eu percebo. É só porque a sua natureza. Essa questão de ser comunista em jovem une muita gente, não é? O Churchill tinha aquela... Salvaguardar os interesses da família. Na Bom. altura, maioritariamente, e eu estava na faculdade nessa altura, os jovens, eu já era mais velha, os jovens eram todos braço no ar comunistas, e depois vinha-se a saber que iam de carro para a faculdade, que eram filhos de XPTO, de grandes, para salvaguardar os interesses da família, eram comunistas, porque viviam depois à grande e à francesa.
Isto é, falava disto, que é houve ali um período em que os comunistas e os estudantes comunistas enfrentavam muitas vezes a polícia, e era algo paradoxal, que eram os filhos da burguesia a combater os filhos do povo, que eram os polícias, né? Em nome do povo. Estava ali a apegar, era algo interessante, isto independentemente nessa altura haver bastantes problemas de vários tipos. Se pararmos um bocadinho para pensar, e se formos a 74, a constituição do primeiro governo, foi por acaso que Mário Soares chamou Mário Cunhal, mas nomeou o ministro sem pasta. Era uma figura a prestar, sim senhor, mas calma aí, que não faz, aqui não avança, não faz nada. Peço desculpa, isso foi em 76, já foi em 76, não foi em 74. Isto faz parte da primeiro vida. Ninguém esperava que a pergunta do Pedro trouxesse assim. Pois não, Pedro, estás a ver? Eu ia só responder que parece ser uma central de empregos, mas vocês trouxeram uma perspectiva histórica. E acabávamos. Mas pronto. Sim. Havia ali outra questão, não sei se... Exatamente. O nosso amigo Miguel. A Força, minha Miguel. questão é, quando se transiciona de um regime fiscal como temos cá para um regime com duas taxas e depois uma taxa, como é que se combate a perda de receita fiscal durante a transição? Epá, é uma pergunta mesmo muito específica. Ainda bem que estás cá. Por acaso que eu vi um artigo sobre isso, em que... Obrigado, Miguel. Muito obrigado, Miguel. Em que olhava para aquilo que tinha acontecido em todos os países que tinham implementado ou taxas únicas ou duas taxas. E, de facto, no curto prazo, havia uma queda nas receitas fiscais. Só que a queda das receitas fiscais era muito menor do que aquilo que se anteciparia quando se olhava só para as receitas daquele imposto isoladamente. Porquê? Primeiro porque as pessoas ficam com mais dinheiro no bolso, portanto gastam mais noutros sítios, pagam mais outro tipo de impostos sobre consumo, as empresas têm mais lucros, portanto pagam mais impostos sobre isso, e a redução inicial era menor do que se pensava. No médio prazo, a 3, 4 anos, já se tinha compensado aquilo que se tinha antes, até já se tinha superado isto. Agora, como é que se paga isto no curto prazo? Eu, sem querer, outra vez. tenho que falar nisso. Outra vez. Assim, uma transição deste tipo, em Portugal, custaria algo como 3 mil milhões de euros, no caso Onde é que eu já ouvi este número? do IRS. Não, isto foi algo deixando a TAP recebeu mais, portanto. E a minha questão, eu já falei sobre isso em relação ao IRC, que é, nós não estamos dispostos a sofrer uma transição para um regime que atrai empresas competitivas, lucrativas, que aumentam salários, que criam emprego, mas em vez disso, colocamos esse dinheiro todo, lá está, numa empresa que está falida há não sei quanto tempo, que não cria assim tantos empregos, que em porcentagem do total de empregos no país é uma coisa minúscula, nem chega a 1%, é 0, qualquer coisa por cento, e em vez de investirmos este dinheiro para atrair esse tipo de empresas, para que os trabalhadores sintam-se mais compensados, porque com uma taxa de imposto mais baixa podem ter mais ou menos e por aí fora, em vez disso estamos a enfiar ali. Quando é preciso para salvar bancos, quando é preciso para salvar empresas falidas, encontra-se sempre alguma forma de transitoriamente pagar isto. Quando é para ter uma revolução fiscal? Nunca se encontra. É uma questão só de opção política, não é? Eu não sei se temos mais alguma questão. O Pedro, eu acho que ele está a ter uma questão. está ali uma questão. Olá, como é que se chama? Sou Cristina. Cristina, olá, Cristina. Não vou falar sobre TAP, mas fica lá próximo. Boa, ele já fica satisfeito. Era sobre TAP, mas é lá próximo. Não, é em relação... Cristina, acho que só temos a sala até à meia-noite. Não te façam muitas perguntas. Em relação às novas restrições que o governo está a implantar, e hoje de manhã, hoje à hora do almoço, ouvi uma que era bastante interessante, que era na questão dos aviões e dos turistas que vêm para Portugal, e tendo em conta que anteriormente correu tudo tão mal, não havia exames, ou não se fizeram exames, as pessoas entravam quase como se não houvesse qualquer problema. E hoje ouvimos o Dr. Costa, então, a querer
colocar isto na responsabilidade das linhas aéreas em relação às pessoas que vêm, aos turistas que vêm. 20 mil euros de multa por 20 cada mil um que não euros de tem. multa, Por cada passageiro. 20 mil euros por isso de um avião, isso é Sim, o preço sim. de um avião, isso com a lotação cheia. Já agora, só outra questão. Eu queria perceber se haveria alguma lógica nisto. Já estamos a falar na terceira vacinação e agora começamos a ouvir falar das novas variantes que surgem com... Ainda hoje surgiu, não é? Exato. Surgem no país, um continente que menor vacinados tem. Não seria muito mais lógico, em vez de estarmos já começar a ver a terceira vacinação, haver um esforço para tentar vacinar a população em África, porque se os variantes vêm de lá... São excelentes perguntas. Vamos. Qual é a primeira pergunta, Cristina? Portanto, a primeira Tem a ver com pergunta. a TAP. Eu posso. Tem a ver com a TAP. Tem a ver com companhias aéreas. Tem a ver com companhias aéreas. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho medo que esta multa que se está a fazer sobre as companhias aéreas por cada passageiro que não tenha aquilo seja um imposto encapotável. Para a TAP poder concorrer em Não. custo adicional para. Não, seja um imposto destinado à TAP. Porque cada vez que a TAP tem que pagar esses 20 mil euros, quem é que os vai pagar? Não é TAP, obviamente, eles não têm dinheiro. É uma forma de fazer com que os contribuintes, cada passageiro que recebe uma multa, Está bem são visto. 20 mil euros dos Uma forma de contribuintes. subsidiar a TAP sem subsidiar. parecer tão mal, não? Mas eu, por acaso, logo quando foi a primeira vaga, ficámos esclarecidos que nos aviões está sempre a olhar em frente e não se Foi, sim. As pessoas não precisavam de Porque agora máscara. esta questão. Exatamente. Agora só As pessoas começaram a olhar para o lado nos aviões, começaram a olhar para o lado e pronto, e estragaram tudo. Parece que esta medida do Costa até não respeita aquilo que tinha sido acordado na União Europeia, não é? Entre os países da União Europeia, em que o certificado bastava. É isto Acho que é que o Carlos está a dizer. Eu só preciso de TAP. Parece que o Estado português, de Portugal, que é um país que neste momento não está a morrer por Covid, 9 ou 10 pessoas por dia, ou com Covid, foi mais longe do que a regra que tinha sido acordada nos países da União Europeia em termos de viagens aéreas. Mas a Alemanha também foi. A Alemanha também ultrapassou o acordo? Sim. Também foi mais A longe? Alemanha e a Só Áustria. pode entrar o G9, depende, é um grupo de pessoas com Certo. determinados requisitos e se os casos aumentarem, Certo. passa para o G7 que ainda são mais específicos. Pois na Alemanha e na Áustria eles estão. Mas nas viagens aéreas só. Nas viagens aéreas e mesmo dentro do país. É que em Portugal essa multa para quem entrar sem as condições, sem os requisitos específicos, é só para as viagens aéreas, que eu saiba, não é? Ninguém Quem vier pela estrada, pode vir. Não. Pode trazer o ébola. Vou fazer isso na estrada também. Pode ser porque- porta-bagagens, mas em princípio não. Aí vão fazer na estrada? Sim, nas Nas fronteiras fronteiras? também. Aí vão fazer isso? Surpreendente, não. Não sei se temos mais questões, isto tem sido mesmo muito animado. Muito obrigado pelas vossas questões. A Cristina perguntava também em relação ao facto de, porventura, ser mais inteligente, tendo em conta que, obviamente, nomeadamente no continente africano, onde a taxa de vacinação é mais baixa, tendencialmente ser nesses Os sítios. mercados também é mais baixo. Acredito que a contabilidade não seja grande coisa. Pois, mas também se calhar onde haverá mais tendência para surgirem novas variantes, porventura, não faço ideia, mas se seria, para já se seria viável e se não seria mais inteligente, em vez de avançar para sucessivas fases de vacinação, nomeadamente nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, nos países anglo-saxónicos, haver uma capacidade de vacinar mais alargada. À partida faz sentido, Parece mas o que nós vemos no mundo hoje em dia é que o pedaço do planeta em que os casos de Covid estão a aumentar é na Europa. É aquele que aumenta mais. Acredito que se contem melhor, que também seja em mais África não contados. se fecha. Pois, acredito. Mas se tu disseres que em África não se contam bem, por acaso estás a ser do racismo sistémico que o Comitê Central não tolera. E por isso estás É uma exposto questão de a Deus instituições mais do que outra coisa. Nós não sabemos de facto quantos casos há em África, porque às vezes eu estou a ler as notícias, Sim. Os rankings. aquelas novidades do Observador, tem aquela que a página vai Isso sempre foi boa atualizando. publicidade desse jornal, que por acaso é muito bom, tirando um ou dois comunistas. É o que eu leio. Sim, mas desculpa, De tem facto, uns rankings, não é? Tem, e às vezes aparecem umas notícias que era, sei lá,
Cabo Verde tem mais 9 casos de Covid. 9 casos. Eu fiquei a pensar, isto é uma notícia porquê? Sim, sim. O observador deve ter Eu acredito que a África, acredito, não é questão de acreditar, quer dizer, vê-se os gráficos, os países africanos nunca têm muitos casos, ou raramente têm. Quando houve uma variante, houve uma variante sul-africana há um ano Exatamente. se falava da variante sul-africana, e tu ias acompanhando o dia-a-dia, e eu aí fiz questão de acompanhar o dia-a-dia dos casos na África do Sul, estavam a diminuir até valores próximos do zero. Enquanto o Ocidente discutia o perigo daquela variante. Sim. Depois a variante desapareceu, nunca mais sabia falar Uma dessa. variante que imigra, que Não se dava com aqueles anos, Exatamente. provavelmente. A nova variante parece que também terá surgido na África do Sul, mas entretanto foi ali ao Botsuana, No Botsuana. ganhar aquele Botsuana, e depois do Botsuana Para o apareceu mundo. já noutros sítios. Está sim. na Bélgica, há um na Bélgica. Há um caso na Há um Bélgica. caso. Ah, pois há, de uma senhora que não era vacinada. Estupenda esta sessão de esclarecimento. Foi a melhor de sempre. E tudo começou com a pergunta do Pedro. O que é o PS? Bom, e se calhar ficamos por aqui. Antes de ficarmos por aqui, temos que apresentar o Tosé Temos que ao apresentar. público. Não, eu ia O dizer, quarto para elemento ficar do por nosso aqui, grupo. não, exatamente, não sei antes apresentar. Tens que ir à câmara. Tosé Não há Gonçalves. ninguém para Para aqui, para avirar. aqui. Mas uma salva de palmas para o homem que não queria fazer. O nosso quarto elemento. O Tosé está também ele onde? No Hotel Vila Galera. Em Sintra, exatamente. E tem também ele uma coisa a dizer, Tosé, que é a pedinchice. Não, eu digo, não. Vai lá, Tosé, obrigado, exatamente. Não vamos embora sem lembrar que se quiserem continuar a apoiar o Comitê Central, nós muito agradecemos para podermos continuar a fazer isto de forma independente e livre. Podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/Comitê Central, ou talvez de forma mais prática, através do MBWay, usando o número, ainda não decorei, 912-480-091. 912-480-091. E nós, a partir do Hotel Vila Galé em Sintra, despedimos. É tudo por hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. A todos os presentes.